Graça e paz, boa noite, irmão, boa noite, igreja, boa noite. Olá, você que está assistindo, você que está acompanhando, você que vai acompanhar. Vamos lá, vamos dando seguimento, continuidade. 2 Timóteo 2,15. Quem lembra? 2 Timóteo 2,15, e aí? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Você que eventualmente está vendo essa ministração pela primeira vez, essa ministração é baseada num livro que eu fui atropelado por ele em 2012, livro do pastor Marcos de Souza Borges, o Cote. E o título do livro é Obreiro Aprovado. Né? É um livro de 149 páginas que fala um versículo. E esse um versículo, quando ele ministrou numa igreja, um versículo virou um curso de 24 meses. E eu estou desde 2012. Eu acho que eu ainda não peguei 20%. Ainda não peguei 20% do que contém esse versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, né? A primeira coisa que a gente lembra, vamos lembrando disso, é um conselho de um pai espiritual de Paulo a Timóteo, um pai espiritual falando ao seu filho. E Timóteo já estava no ministério. Então ali é interessante que ele fala assim, não procura fazer um culto bom, né? Procura fazer, ele falou isso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Não interessa se você ter a aprovação dos homens, se ter a aprovação da igreja, ter a aprovação, sucesso, né? Realização, né? Mas se você não está aprovado por Deus. A gente tem que entender que a palavra de Deus, o funcionamento de Deus, ele trabalha sobre dois pratos: a aceitação e a aprovação. São dois conceitos diferentes. Às vezes a igreja se perde um pouco nisso. Ele nos aceita sempre, mas não nos aprovará sempre. O amor dele nos aceita. Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas a aprovação dele, da aceitação à aprovação será uma caminhada, é um processo. A aceitação é imediata e eterna. A aprovação, ela é processual. É igual uma criança que nasce e depois você vai fazer com que essa criança, você vai educando a criança. A salvação é a graça de Deus que nos educa a viver. A salvação é uma oportunidade, é uma janela de entendimento, uma janela de oportunidade para aprendermos a viver segundo aquilo que Deus deu para nós antes da fundação do mundo. Porque se nós estamos aqui, do céu nós viemos, para o céu a gente não vai. A maioria das igrejas trabalham num conceito que para o céu eu vou, se eu fizer direitinho, se eu não fizer, se eu fizer um monte de coisa, se eu deixar de fazer um monte de coisa, se eu me tornar merecedor, eu subo. A verdade é que eu não subo, eu desci. E desci pela graça de Deus, ele me fez primeiro. Quando estou aqui, a pregação do Evangelho é somente para me despertar dessa condição primeira. Porque nós somos desconectados por causa do pecado de Adão, a raiz adâmica. Okay? Então, a pregação do Evangelho não é para me tornar. A pregação do Evangelho é para me lembrar da onde que eu era. Todos nós temos a nossa essência em Deus, cortado por causa do pecado de Adão. Todos pecaram em Adão, porém todos são regenerados em Cristo Jesus. Isso nós estamos falando de salvação, a aceitação. Agora, depois disso, vem um processo que ele vem falando sobre nós, sobre a aprovação. Então, quando fala desse versículo, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Agora a gente vai pegar essa área, não tem do que se envergonhar, né? E muita coisa a gente pode falar sobre isso.
Mas, na verdade, quando ele fala assim, ó, se você for provado, aprovado e promovido por Deus, você não vai ter do que se envergonhar. Quando ele fala isso, que não tem do que se envergonhar, qual é a ideia que vem na mente de cada um de vocês? O que vocês entendem quando fala isso? Não tem do que se envergonhar. Você pegou a Bíblia ali, ó, 2 Timóteo 2,15, e não tem do que se envergonhar. Eu não sei se tem uma outra tradução, se alguém tiver outra tradução, pode até compartilhar. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. O que é não se envergonhar? O que é isso? Está falando para você ser um crente sem vergonha? Quem mais? Fala alto. Aham. Manusear bem a palavra, resumindo, manusear bem a palavra. Quem mais? Qual que é o dela? Fala alto para poder captar. Como se a gente estivesse fazendo algo de errado. Exatamente, desse ponto. Ok. Então, essa questão do seu obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, são áreas em nossas vidas que ainda precisam ser trabalhadas. São áreas de... Por que fala vergonha? Por que essa expressão vergonha? Porque toda aquela área em nossas vidas que era trabalhada, o inimigo ele tem jurisdição para te acusar. Então nós sentimos vergonha daquela área. E tudo aquilo que nós sentimos vergonha, qual é a nossa tendência? A ocultar. Culpa. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa consequência. Agora, Deus ele tem um plano para isso. A salvação, ela apenas, é assim, ó, você me autoriza a fazer uma obra na sua vida. A salvação em si mesma, ela é só o start, é o startup, é o start do processo. A salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é o começo de uma jornada. Não é o fim, é o começo. Estão entendendo isso? Então, por isso que é importante nós trabalharmos essas questões. E muitas vezes quando nós entramos numa igreja e somos salvos, de repente nós somos empolgados com a igreja, tal. Aí daqui a pouquinho já está cuidando do som, já está cantando, já está pregando. As pessoas começam a entrar na atividade sem antes passar pelo processo da cura da alma. Trabalhando, entende? E as pessoas vêm de fora com tantas feridas, tantas caquinhas que vêm, e até muda, deixa do vício do mundo para virar vício gospel. Não canta mais música do mundo, só canta música gospel agora, né? Não leio mais livro do mundo, só leio livro gospel. Então o que ele faz? Ele faz uma mudança de comportamento. Agora, Deus nunca priorizou mudança de comportamento. Qual é a prioridade de Deus? Transformação de entendimento. Uma transformação de entendimento vai gerar uma mudança de comportamento eficaz e madura. Agora, uma mudança de comportamento sem uma mudança aqui no nosso pensamento, o inimigo fica de se andando quando ele bem apraz vai lá, ele tem, todas essas áreas de vergonha em nossas vidas se tornam gatilhos emocionais, gatilhos da alma, que até na área da psicologia se trata muito isso, assim, de gatilhos emocionais. Certas coisas que acontecem conosco que ativam gatilhos, experiências negativas, repetitivas, traumas, feridas, que toda vez, aquela coisa, né? O que é um trauma? Se a gente for falar um trauma, o que é um trauma? Um trauma é bater numa ferida, num machucado que foi ferido antes. Sabe aquela coisa que você sai da cama, bate o dedinho no pé da cama, aí você está gemendo da dor daquilo lá, vai sentar na mesa para tomar café, bate o mesmo dedo no pé da mesa, isso é um trauma.
Na segunda, na terceira pancada, você já nem quer andar, já vai no saci, né? Por quê? Porque a nossa tendência essa área de dor traz vergonha. A nossa tendência é ocultar. É até uma defesa do próprio organismo. A gente põe um band-aid ali, né? Põe um curativo, põe algo ali para proteger aquela área. Quando, na verdade, essa área é onde Deus quer tratar com nossas vidas. Deus não está interessado em trabalhar as nossas capacidades, as nossas expertises, os nossos dons. Ele quer primeiro tratar áreas de nossas vidas feridas, áreas internas. É isso que ele busca. Por isso que é um pai espiritual falando que o apóstolo Paulo, pai espiritual de Timóteo, não estava preocupado com a sua potencialidade ministerial. Mas o problema de Timóteo, qual era o problema de Timóteo? Quem sabe? Qual o grande desafio ministerial de Timóteo? Ser novo não era problema, porque Davi também metia a bronca nos gigantes da vida, né? Jesus, com 12 anos, já dava trabalho, né, para o pessoal. Qual era o problema de Timóteo? Pai, isso, tamanho judia e o pai grego. Tá? Então, o que acontece? Na colônia judaica, o cara só é judeu quando é pai judeu. Que judeu fala. Mãe judeu é. Pai judeu, será, hein? O judeu é desconfiado. Ele só é judeu quando é de mãe judia. Então, quando ele tem um pai, tanto por isso que Paulo vai lá e circuncida Timóteo. Por quê? Por que ele faz isso? Por que Paulo circuncida? Porque a circuncisão era algo da paternidade. Entendeu? Então, quando ele pega Timóteo para circuncidar, e Timóteo não era pequeno, já estava no ministério, então não era uma criança. Então, quando ele faz isso, fala, Timóteo, vamos te circuncidar, porque eu te circuncidando significa que eu vou ser o seu pai. Entenderam? Qual a linha? E a circuncisão tem a ver com tocar numa área bem íntima da produtividade, da sexualidade, das emoções de um homem. Estão entendendo isso? É um processo bem delicado. E um libertador, um pai espiritual, ele tem que ter essa habilidade, como se fosse um bisturi na alma, no coração de um filho espiritual, de uma filha espiritual. O bisturi, se você forçar demais, você causa uma hemorragia. E se você for brando no corte, você não vai fazer o Brit Milá, você não vai fazer o corte de sangue, você não vai tirar o prepúcio. O prepúcio é aquilo que impedia que tivesse uma vida pura. Então, por isso que Paulo fala em Coríntios, né? Eu vejo que na igreja de Coríntios tinha muitos mestres, muitos professores, tinha muito. E fala, eu vejo que tem muitos professores, mas tem poucos pais. Não tereis muitos pais. Ele fala, se vocês têm muitos professores, contudo não tereis muitos pais. Porque a paternidade, ela não se preocupa com a sua produtividade. A paternidade preocupa com o quê? Com o seu caráter. Com as áreas de deficiência moral na sua vida. Porque o prazer do pai é ver um filho aprovado. Não precisa ser famoso. Porque uma pessoa curada, uma pessoa aprovada por Deus, ela é curada nas suas emoções. Diz assim, né, é um crente à prova de bala. É um crente blindado. Entende? Que a gente tem visto muito isso. Muito crente, muitos líderes, que eles são eruditos, mas não são blindados. A gente falava muito daquele lutador de boxe brasileiro, o Maguila, isso. O Maguila ele era um batedor, mas ele tinha um grande problema. Ele tinha no boxe chamado que tinha queixo de vidro. O que é um queixo de vidro? Ele bate muito bem, mas não aceita pancada. Ele batia, mas se um cara desse uma batida nele, ele caía, desmontava, ficava feito um frango caído no chão. Por quê? Porque ele tinha um bom conceito de ataque, mas não sabia se defender. Então, o que Paulo está falando para ele, vamos treinar o queixo, vamos deixar de ser queixo de vidro, né, para que você possa suportar, né, as propostas que tem. E os nossos maiores inimigos não estão fora, estão dentro de nós. Muitas vezes a gente fica tentando lutar com Satanás não sou eu não, filho.
Sou eu, não. Eu estou só vendo, é você que está apanhando de si mesmo. Né? Ele falou, eu estou só batendo a pata aqui para o embrulho que você arruma, porque a grande maioria dos nossos problemas estão na nossa estrutura almática. As feridas, estruturas familiares. É por isso que fala, né? Deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua família. Sai da sua parentela e instruir na família, porque é na família de Deus que muitas das nossas feridas vão ser curadas. É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. É na comunhão do Espírito. É por aqui que nós vamos caminhar, tá bom? Então, quando fala ali, recapitulando mais um pouquinho também, você lembra quando usa a expressão assim, procura apresentar-te a Deus aprovado? Você lembra da expressão procura, o que é? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não lembra? O que é o procura? Nós já falamos isso já. O que é? Eu não me canso de repetir, eu adoro. Para mim eu tenho que ter a memória de peixe. Para mim tudo é novo. Como para vocês também tudo é novo, para mim tudo é novo. Então eu não me canso. Até ver Cristo formado em vós. Né? É aquela coisa, eu não sou, a minha chamada ministerial, eu não sou homem de muitas mensagens. Eu vou ter 4, 5 mensagens. E não precisa mais do que isso. Porque se eu implementar em você essas 4, 5 mensagens, Efésios 1, 3, Efésios 2, 20, né? 2 Timóteo 2, 15. Se eu chegar a falar, 2 Timóteo, você já repete, já cumpri a minha chamada, porque a minha chamada na apostólica e profética é fundamentar. Fundamentar é bater na mesma cabeça de estaca, até que aquilo vá penetrando nas áreas mais profundas. Então, já deu tempo para vocês pensarem. Então, o que é? Procura apresentar-te a Deus. Você lembra? Eu lembro das respostas que vocês deram. Vocês não lembram da pergunta que eu fiz? Interessante isso, né? Quando eu perguntei para vocês, a resposta que vocês deram foi sempre no que tange a fazer algo. Procura, todo mundo já saiu procurando, né? A palavra procura aí é renda-se. Aceite os processos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, procurar ser aprovado por Deus é o quê? É me render aos processos. Você lembra que eu falei que naquela igreja que no passado tinha lá a nossa ligação, né, um dos fundadores da igreja, aí depois de muitos anos eu fui lá, né, então o Teixeira, filho de Thomas Dawson, né, eu pensei que o pessoal ia grande Teixeira, tal, né, vão me dar um cargo de vice-deus, lá, vou dar um trono do lado do trono da glória para mim, né, e qual foi o cargo que eles deram para mim? Isso aí vocês lembram, né, porque vocês não lembram da mensagem, porque eu peguei direitinho, levei vocês direitinho na conversa, né, disso vocês lembram, né, foi exatamente isso. Vão dar um cargo de flanelinha para ele. Aquilo mexeu na minha estrutura de orgulho. Eu, o filho do Thomas Altíssimo, entendeu? Vão dar para mim esse cargo. Mas na hora eu entendi o processo. Porque qual é o processo para o orgulhoso? Qual é o xarope Queiroz? Qual é o xarope para orgulhoso? Humilhação. Se você estiver passando por situações de humilhação, pode crer que Jesus está com a máquina fotográfica só olhando você, fazer clique em você. Porque depende da maneira como você reage àquilo, você vai estar aprovado ou reprovado. Porque é assim que Deus prova a gente. Para quem tiver estruturas de orgulho. Entendeu? Na minha jornada, eu sei que vira e mexe vai ter situações de humilhação. Por quê? Porque Deus vai estar sempre dando uma prova para mim. Eu vou ser provado e aprovado, provado e aprovado. Provado, errei, pisei na bola daquilo, reprovado, faz de novo a prova. Pá. Porque é isso que é crescer de glória em glória, entender as demandas e dar a resposta que Deus quer de mim. Em falar de ser proativo. Nós vamos falar sobre isso dentro do processo, nessa área de libertação. Tá bom? Bom, já que não haverá aprovação sem provação,
Então será bom conhecermos e entendermos o papel das provas divinas, né? Então nós vamos classificar aqui, de uma maneira mais simples, em 3 tipos de provas, ou 3 origens, tá, das provas, né? Vamos dizer assim, de provas, depois vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu coloquei aqui 3 agentes que influenciam a nossa vida: Satanás, eu e Deus. Ok? O objetivo, Satanás ele não prova, Satanás ele tenta. Não tentará o Senhor teu Deus. Deus nunca tenta, ele prova. Tá? Então, o caráter de Satanás é te tentar. O caráter da nossa alma é nos seduzir. Às vezes você não está sendo tentado por Satanás, você está sendo seduzido. Sabe? Aconteceu comigo essa semana, né? Os meus filhos aqui, Maurício e o Dinho, estiveram em casa sexta-feira à noite, tivemos uma reunião de presbitério, e começou a comer cachorro quente, cachorro quente. Aí no sábado, 10h30 da manhã, o Dinho já está com fome, já quer almoçar. Vamos almoçar, o que nós vamos almoçar? Feijoada. Certo? Aí hoje, quando foi a mortadela? Foi ontem à tarde. Isso almoçamos ao meio-dia. 4h da tarde, eu estou morrendo de fome. Eu falei, meu Deus do céu, Dinho. Né, caramba, eu pensei até que era piada, ele saiu. Está revoltado, saiu pelo mundo aí. Daqui a pouco ele volta com um saco enorme de pão, sonho, mortadela e colocou ali assim, né? Falei, pô, comeu uma feijoada, meio-dia, 3h30 da tarde, já está morto de fome, né? Aí eu vi a mortadela, falei, esse negócio vai me fazer mal, mas eu vou comê-lo-ei, porque é sólido, se fosse líquido, bebê-lo ia. Entendeu? O que é? Eu entrei na sedução, não foi o Satanás come mortadela, não foi ele não. Eu entrei na sedução da mortadela, eu não poderia ter comido aquilo, mas eu comi. Você não pode se assentar na roda dos comedores, porque você come. Eu comi, né? Estou com 60 anos de idade, eles comeram e foram felizes para sempre. Eu cheguei em casa, passei mal pra caramba, mas muito mal, porque a minha alimentação ela é diferenciada, né? Mas eu não passei os pés pelas mãos, então eu caí na sedução da carne, entendeu? Fui direto, depois estômago, aqueles negocinhos verdes, aqueles tubinhos lá, sabe? Só falta uns 4 ou 5 no copo, assim, vai para dentro, e ficou quietinho, não podia me mover ali. Fui tomar um chazinho, acho que era umas 11h30 da noite, porque eu não podia sentir o cheiro de nada. Tu não sabe o que é, que já é fatal, né? Eu já sei o que é isso aí. Então vamos lá. Tentação de Satanás, a sedução é da minha alma, e a aprovação que é de Deus. Tá? Tentação, sedução, aprovação. Quando a gente vai dando nome aos bois, a gente vai ter a facilidade de discernirmos a origem, se é uma tentação, se é uma sedução, ou se é uma aprovação. Porque às vezes você está falando, sai Satanás, e na verdade não é Satanás, é Deus. E muitas vezes, por nós não entendermos, nós vamos dar uma resposta errada. Porque, o que fala na palavra? Sujeitai-vos, pois. Não. Sujeitai-vos, pois. Desculpa, começa igual. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diácono. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é um processo interessante, é porque você tem que sujeitar-vos a Deus e resistir ao Satanás. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao Satanás. Então você tem que entender para quem que você está se sujeitando e a quem que você está rejeitando. Muitas vezes, se nós não formos curados nas nossas lembranças, nas nossas memórias,
muitas vezes você vai trocar. Você vai resistir a Deus e vai se sujeitar a Satanás. Quando eu vejo algumas situações de calamidade na vida das pessoas, você pode ver, as pessoas nunca buscaram Deus, nunca pediram para Deus a respeito daquele assunto, nunca se submeteu a Deus. Aí dá uma pipa na vida daquela pessoa, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Por que Deus permitiu isso comigo? Aí você fala assim, você pediu para ela? Quando antes de você fazer, você perguntou para Deus? Por que essa inimizade que nós temos? A pessoa nunca consultou a Deus. Nunca consultou a Deus. As pessoas têm a mania de fazer um plano e pedem para Deus abençoar ele. Como se Deus fosse um garçom que tem que servir a batatinha, a Coca-Cola e o hambúrguer para você. E sabe, Deus não está nesse negócio de abençoar sonho humano. Deus está no negócio que você conheça o sonho dele e se submeta aos sonhos dele que já vem abençoado de fábrica. Está entendendo? O maior processo da nossa santificação é abrir mão da nossa estrutura de ser, dos nossos desejos, nossas vontades carnais que produzem morte, de abraçar os sonhos e desejos de Deus que produzem vida. Que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Entende? É vida e paz. Ainda que muitas vezes a vontade de Deus pareça estranho à nossa carne, à nossa vontade, é estranho, mas eu sinto paz aqui. Aconteceu isso na minha vida. Houve um tempo que eu estava numa turbulência tremenda, mas eu estava com Deus, eu sentia paz. E tinha época que minha vida estava muito legal, mas eu sentia uma coisa, por quê? Eu não sentia paz porque eu estava fora da vontade de Deus. Eu estava tendo calma, mas não estava tendo paz. Em outra situação, eu estava numa briga tremenda, mas eu estava sentindo a paz, porque eu estava na vontade de Deus. Que andar com Deus é igual o olho do furacão. Sabe o olho do furacão? Tem aquele furacão. O lugar mais calmo do mundo é dentro do olho do furacão. Vocês sabiam disso? Dentro do olho do furacão, ali é uma calmaria tremenda. Agora, se você encostar a mão, não está passando o furacão, ele te leva embora. Então, andar com Deus é andar no olho do furacão. É tudo sendo chacoalhado à sua volta. E você, a paz que eu sinto em minha alma, é uma paz que vem, que se chama a paz do Senhor. Que é uma paz no meio das tormentas. Esse que é o privilégio de estar andando com Deus. Ok? Vamos lá. O objetivo de Satanás é tirar você do caminho de Deus. Essa é a tentação. O da minha alma é dar prazer à minha carne. Ela advoga em causa própria. De Satanás é te tirar do caminho. Da minha alma, aí tem uma coisa muito interessante, principalmente para nós que já temos uma caminhada. É tentar fazer a vontade de Deus do seu jeito. Tá? Isso é um problema sério. Sabe por quê, gente? Você falar com alguém que ela, vamos dizer assim, vou falar de uma maneira simplista, tá? De alguém que não é religioso, alguém que não tem a palavra, a pessoa aceita. Agora, quando você vai falar com alguém que já está num caminho, você mostrar para ela que aquele caminho, ela está eventualmente no caminho certo, mas está no sentido errado, é muito difícil. Por isso, quando Jesus chegava no lugar, era mais fácil. Quem é que adorava ele? As prostitutas ou os crentes? Ou os pastores da época? Por quê? Ela tinha consciência. Ela tinha consciência do pecado. Que pior do que você ter uma consciência do pecado, é você achar que o teu certo é o certo que Deus quer. Estão entendendo? Vícios religiosos, justiça própria. Por isso que o Paulo Borges Júnior, tem 2 Paulo Borges no YouTube, né?
Tem o Paulo Borges Júnior, ele fala assim, qualquer um pode montar uma igreja. Qualquer um. O cara não concorda com o outro lá, vai lá, R$ 49,90, compra uma cadeira lá no centro de Caraguatatuba, pega, ela faz um vale, vai no banco, faz um empréstimo, compra 10 cadeiras, compra um negócio, pega uma salinha, vai lá e faz a igreja que ele quer. Cada um tem liberdade no Brasil, o país laico, cada um pode fazer o que quer. Cada um pode abrir a sua igreja. Não quer dizer que é a igreja de Deus. Em Efésios 4, está escrito lá, de 7 a 11. E Cristo mesmo deu para a sua igreja, ele deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. A tua você faz, a do Manel, ele faz da igreja do jeito que quer. A de Cristo, é apóstolo, por quê? É fundamento apostólico, profético, entende? Você pode fazer do jeito que você quiser, agora tem do jeito dele. Agora, a questão é que a maioria desse pessoal faz do jeito deles, não dá certo, e você quer, fala, não é do meu, não estou falando que o meu é certo, estou falando que a Bíblia fala de Efésios, é desse jeito. Efésios 2:20, edificado sobre fundamento apostólico e profético. Não dá para construir uma casa pondo a telha primeiro, você tem que fazer o fundamento. Primeiro faz o fundamento, levanta a coluna. Existe uma ordem, tudo que é de Deus, existe uma ordem que gera progresso. Ordem e progresso. Então eu não posso, sabe, eu tentar fazer a vontade de Deus do meu jeito, o que é isso? É rebelião. É a vaidade da minha alma. Então, olha, é por isso que eu falo, mesmo eu estou há 36 anos no Evangelho, 25 anos, principalmente os últimos 25, estudando e sempre me atualizando, porque Deus não muda, mas Ele se move. Aí uma outra coisa também, o Evangelho que eu aprendi em 2012, é de Deus? É. Vale para hoje? Não. Por quê? Porque Deus já se moveu. Deus já trouxe mais clareza sobre alguns assuntos. Por que muitos pastores que há 20 anos atrás eles estavam, hoje são ineficientes? Porque enquanto eles estavam ali, Deus estava se movimentando com eles embaixo da nuvem, eles estavam bem. Aí a nuvem se moveu para a esquerda, eles ficaram para a direita, entendeu? E o pior é que a nuvem vai embora. E os caras, e ainda continua funcionando, mas sem o aval dele. Você continua por sua conta e risco. Por isso, assim como todo bom médico, o bom médico ele vai a conferências médicas, compra livro de medicina, está sempre se atualizando. O bom médico. Entendeu? Aquele médico que parou no entendimento de 20 anos atrás, ele está totalmente desatualizado, ele vai produzir mais morte do que vida. A medicina que ele praticava há 20 anos atrás, hoje mata. Os medicamentos mudaram, os instrumentos mudaram, a própria doença, até a doença evolui, até os vírus mutam, a mudança. E há muitas mentes sacerdotais que não têm mudança, e nós também que precisamos mudar. Porque todos nós, não estou falando de pastores, estou falando de nós. Porque nós somos profetas, sacerdotes e reis. E profetas, né? São o tríplice testemunho, então está falando de nós. Eu não estou falando de ninguém de fora, estou falando de mentalidades que não suportam, dão suporte a mudanças. Você vê o próprio celular, de tempos em tempos ele faz o quê? A atualização, ele liga, às vezes até numa hora tem, você quer receber um pix, agora não, pelo amor de Deus, né? Mas por quê? Porque até o celular, e quando ele para de fazer a atualização, é que ele não tem mais capacidade de fazer aquisição de mensagens, tá bom? Isso tem que ser conosco também. Vamos lá? Vamos falar de uma ferramenta, vamos falar de algumas ferramentas que são práticas para nós. Como assim? Como navegar nisso? A primeira ferramenta que eu quero falar é a obediência. Eu vou ler e comentar, tá bom? Obediência. À medida que a desobediência, vou explicar depois. À medida que a desobediência dá lugar à obediência, nossa fé vai sendo edificada e as deficiências espirituais, almáticas, vão sendo supridas
por um senso sobrenatural de segurança, dependência de Deus, que gera em nós uma mudança de mente. Não é? Então, o que acontece? Quando nós começamos a nos submeter a um processo de obediência. Então, por isso que eu falo assim, né? Quando você começa a frequentar uma igreja, qual é a primeira coisa que nós temos que obedecer na igreja? Orar. O Flávio está fazendo essa caminhada conosco, né? Ele falou, eu cheguei, que hora que eu marquei contigo? Na porta da sua casa. Que hora que eu cheguei? 18h14. Porque eu preferi esperar você sair do portão. Entendeu? Porque a primeira coisa é pontualidade. Está entendendo? Então, a primeira coisa, porque começa um processo de obediência. O brasileiro é desobediente com essa questão de horário. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então não adianta você ser um grande pregador se você chega atrasado nos compromissos. Por quê? Eu posso ser um grande pregador e ter um problema de caráter, falta de caráter. Eu sou muito crítico com essas coisas. Por quê? Porque é possível. Não é possível marcar com a pessoa às 6h15 e chegar lá às 6h14. É possível. O cara mora na mesma rua que eu, pelo amor de Deus. Não tem como. Se o carro quebrar, só foi empurrando o carro, eu chego lá. Está entendendo? Então, é possível isso. Muitas vezes nós queremos ter grandes papéis, qual é a revelação de Deus para hoje? Chega no horário. Se você chegar no horário, você já está dando um bom testemunho no mundo, porque a maioria do mundo anda atrasado. Tá? Então, esse processo, quando a gente entra na igreja, entra no horário, começa os processos de aquebrantamento. Qual é o processo de aquebrantamento? Qual é a primeira coisa que começa numa igreja? Louvor. Então o que acontece? Aí a pessoa chega, o pessoal do louvor fala, fiquem de pé. O que significa ficar de pé na igreja? Vocês que são aí de igreja há 500 anos aí. O que significa ficar de pé na igreja? Não ficar sentado, pelo amor de Deus. Né? Qual o significado sacerdotal de ficar de pé na igreja? Não. Levanta-te, eu falarei contigo. Levantar significa estou disposto a. Sente. Senta no tribunal. All right, todo mundo levanta. Lá nos Estados Unidos, todo mundo levanta. Não, porque está entrando o juiz. Aliás, eu acho que em qualquer corte. Então o juiz não está. No exército, né? O oficial entra dentro lá onde fica os caras dormindo. O que acontece com o pessoal? E aí, capitão, beleza? E aí, senta aí, assim que vocês estão. O que vocês fazem? All right, todo mundo. Por quê? Consciência. Quando ele fala, fica de pé, a ideia que está contida assim, estejam dispostos. Agora, por quê? Na adoração, o que fala a palavra? Daí vos será dado. O ministério, o encontro, que nós chamamos de culto, o culto dos crentes, começa como? Os crentes oferecendo a Deus a adoração. Então você levantar e começar a adorar o Senhor faz parte do sacerdócio da igreja e não do pessoal da equipe de adoração. Tem muita gente que fala assim, bom, o culto começa às 7h, o pessoal canta até às 7h30. Eu vou às 7h30 porque eu vou lá, eu vou que me interessa é a palavra, o culto não me interessa. Ladrão. Larápio. Por quê? Na adoração é você que vai entregar a sua adoração ao Senhor. Oferecendo Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aí. O que é um culto racional? Engraçado a palavra culto, né? Ocultismo, misticismo, né? Quando a gente fala culto, quem que pensa? Você não pensa num culto, você pensa uma coisa mística, né? Uma coisa espiritualística. Né? Então, culto racional. O que é um culto racional? Eu vou prestar a Deus um sacerdócio de adoração racional. Não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com emocional.
Um culto tem a ver com racionalidade, não com emocionalidade. Porque se eu for um crente que faço culto emocional, o dia que não tiver afim eu não faço. Com a razão, entende? Oh, canta a minha alma. Tem dia que eu não estou nem um pouco afim de cantar. Cantar para quê? Só falta cair o mundo na minha cabeça. Eu vou lá, pego meu violãozinho. O corpo, a carne não quer, porque a carne ela quer ser agradada. Ela quer se agradar ela quer se agradar e quer que todos agradem a ela. Como não tem razão, porque ela não é o centro do ofício, ela quer o quê? Ela quer Netflix, entende? É isso que ela quer, entende? Ela quer satisfação para ela. Tudo que não tem a ver com ela não gosta. Narciso acha feio o que não é espelho. Tem uma frase que é isso, né? O narcisista, tudo que ele não é o centro não tem graça. Só quando ele é o centro tem graça. Então, muitas vezes, você vai ter bastante pressão, eu pego o violão e vou fazer adoração. Uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, acordei, olhei no relógio, era 2:55 da manhã, eu já sei. Deu essa clareada, 2:55, eu ponho um pé para a cama, depois fui escorregando o outro pé, vou levantando, quem conhece a minha casa sabe que tem um salão lá em cima, aí eu vou, imagina, eu vou subindo assim, a escada, ainda bem que é estreitinho ali, vou subindo e tal, a hora que chega lá em cima, que eu pego o violão, 3 horas da manhã, o que eu vou fazer a Deus? Um culto racional. Disso depende da minha salvação? Não. Sou espiritual? Não sou. Eu só tenho entendimento. Eu posso oferecer isso para Ele. E quando você oferece algo para Ele, automaticamente Ele vem, não é que Ele vem como alguém que de fora estivesse, mas há uma reação disso. Oferecendo a Deus um culto racional. Isso faz com que a sua alma vá dizendo não. E é isso aqui na adoração. Quando fala lá, Salmo 47, batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Salmo 47 é o único lugar da Bíblia que fala, batem palmas todos os povos. E aí fala, batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com voz de júbilo. A ordem é uma ordem composta. Ele fala, batem palmas, que é com o nosso instrumento de 10 cordas aqui, fora o Lula, fora o instrumento de 10 cordas, e fala o quê? E com a boca, batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então, se você bater palma na igreja, com a boca fechada, você já é religião. Entendeu? Eu sei que isso raramente é ensinado, ou quase nunca é ensinado. Mas eu sou do tempo que a gente ensinava as pessoas o seu ofício sacerdotal. A pessoa sabia do seu papel na igreja. Eu vou para um encontro como as 80 e quantas teclas do piano? 84. Porque eu me lembro, acho que é 84 teclas, 86, acho que é 84, né? O nosso papel, eu estou tentando lembrar, que eu também me falha, 84, 86, que seja, o papel nosso, cada uma das teclas é emitir um som específico, porque a sua adoração, tim, tim, tom, tom, pom, pom. Os sons distintos, ele dá uma percepção. Agora, a tocada de todos dá uma música, dá uma canção. E Deus recebe isso como uma canção. Entende? Como uma orquestra. Cordas, sopro, percussão. Separadamente, eles te dão uma percepção. Mas na comunhão de todos eles tocando, fica uma obra tremenda. Então, o nosso papel na adoração, junto aqui, às vezes eu fico percebendo isso nas igrejas, né? O pessoal começa a tocar na adoração, o pessoal está andando lá atrás, está no banheiro, está conversando, porque é adoração. Não tem nada a ver comigo, como se eles não entendessem
que ali eles, ali é a única parte, depois o resto você tem que sentar e o pregador pregar. Agora, primeiro nós temos, porque quando eu ministro, quando eu adoro, eu me preparo para receber. Por quê? Poxa, a gente vem de um dia, de uma semana. Quando você faz a adoração ela vai te acalmando a alma. Ela vai pondo, ela vai espírito para um lado, a alma para o outro, a carne para cá, vai, né, acalma a minha alma. Você vai entrando que a fé vem pelo ouvir, então você vai se preparando para ouvir. Muitas vezes, né, a gente recebe num caminho, a gente recebe uma notícia ruim, acontece alguma coisa, a tua alma vem abalada, aí vem todo o processo que você vai se preparando. Que muitas vezes a mensagem até foi boa, mas você estava tão atribulado de alma que você não conseguiu captar. Aí você põe a culpa no pregador, quando na verdade é você que não se preparou para receber a ministração. Porque muitas vezes nós botamos a culpa nele, mas nós mesmos, nós não nos preparamos para receber aquilo que Deus tinha para nós, né? Vamos abrir, abre por favor a Bíblia de vocês, a Bíblia de vocês, pode ligar também, livro Mateus, capítulo 10, versículo 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abraçou. Mateus capítulo 10, versículo 16. Sumiu Mateus da minha Bíblia. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo... Estou no lugar errado. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quantos já ouviram, já leram, já ouviram esse texto? Eis que vos mando como Ovelhas. no meio do... Agora, quantos já leram isso, já ouviram isso? Vários. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o pastor que manda ovelha para o meio de lobo? Jesus não mandou, tio. Jesus não é o Senhor, ele não é teu pastor não, mano. Jesus é o pastor, certo, mano? Certo, velho? Né? Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Por que o sumo pastor de nossas vidas fala, eu vou mandar ovelha para meio de lobo? Por que um pastor fala, eu mando as ovelhas para o meio do lobo? Ele viu? Sim. Por que ele manda uma ovelha para meio de lobo? Eis que mando ovelhas. Está escrito, lê de novo. Vamos meditar isso. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Qual é o porquê disso? Porque ele fala, eu mando, eu envio, são enviados, são apóstolos, estão enviados. Eu vou enviar ovelhas por meio de lobos. Para nós, fala para nós, né? Eis que eu mando ovelha por meio de lobos. Quem é que em sã consciência envia ovelha para o meio de lobos? Né? Esse é o tipo da coisa que eu responderia, está amarrado. Né? Não quero, não estou afim. Mas por quê? Porque quando você lê isso do jeito batido, que jeito que está aqui, você fala, né? Aperta o cinto, o piloto sumiu. É loucura. Mas, agora vocês vão entender o que isso quer dizer. Tá? O que
O que a ovelha oferece? O que o lobo oferece? Dente. O chapeuzinho vermelho, que boca tão grande, vovó, para que serve? Então, o que ele está falando? Eu vou mandar pessoas com o conceito de ovelha, que são doadoras, para o meio de um povo que são tomadores. Eis que mando homens e mulheres com a mentalidade de ovelha. Eu vou mandar pessoas que elas são proativas. Num mundo de gente que quer se dar bem, vou mandar uma qualidade de gente que se doa. Aquele que dá um tapa, já espera que vai tomar um de volta. E você vai oferecer outra face. Um dos processos que Deus vai curar a gente chama-se a proatividade. Como Jesus fala, se te ordenar andar 1 milha, anda 2. Se te bater na face direita, ofereça a outra. Ele está falando sobre um conceito de proatividade. Se alguém te fala algo áspero, não responda áspero. Porque falar áspero faz parte de um lobo. Mas uma resposta branda, só uma ovelha. Estão entendendo o que ele quer dizer? É um tipo de gente no meio do outro tipo de gente. Se você tem uma mentalidade, quando nós éramos do mundo, nós éramos lobos ferozes. Mas Deus quer nos transformar em ovelhas, porque ovelha é no sentido de doadora, que dela sai lã. E se for necessário, ela se oferece como um sacrifício. Prepara uma mesa na presença de um adversário, para que eu seja consumido. Abençoadores e doadoras de si mesmo a favor do outro. Toda vez que você tem razão, que eu tenho razão, mas abro mão da minha razão por causa daquela pessoa, eu estou deixando de ser um lobo e passo a ser uma ovelha. Aí Deus fala, aprovado. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, como uma ovelha, se entregou por nós, um homem sem pecado. Tem alguém aqui que não precisava de Jesus ter morrido por ela? O Abba Pai não mandou a ovelha no meio de lobos? E o comportamento da ovelha, Cristo, não tem transformado os lobos? Isso não está escrito em livro nenhum, sim. Isso Deus me deu saindo do hospital hoje, que fui visitar a irmãzinha. Eu fiquei, uau, que é isso? Coisa fantástica isso, pai. 30 anos que eu leio isso aí, eu tenho pensado, eu te mando, né? Porque a gente sempre faz aquela leitura rasa, né? Superficial, mas eu fui detido nisso, né? Tanto é que isso era para ter colocado até mais para frente na pregação. Eu falei, mas não quero perder, se eu não vou colocar hoje. Do jeito que veio, pá, quero bater. Ele fala, eis que eu envio ovelhas doadoras no meio de um mundo que é tomador, um mundo que quer tomar vantagem. Sabe, aquele que tem uma consciência de uma ovelha de Cristo, é aquele que não quer o primeiro lugar, cede o primeiro lugar para aquele. Sabe, um carro está passando aqui, aquela fila do carro está aqui, corre para isso aqui, deixa eles passarem. Seu bobo, sua boba, pronto, pera, entra lá. Isso é a mentalidade de lobo. A mentalidade de ovelha, deixa eles passarem. Você tem o seu tempo, você tem, sabe? E sempre nos leva a essa situação. O mundo, você lembra, coisa bem antiga, o de Gerson, você lembra lá do Gerson? Ter vantagem em tudo, certo? A lei de Gerson, puxa, boa lembrança. Os mais novos vão saber disso, era uma mentalidade. Entende? Você tem que ter vantagem em tudo, certo? Era a lei da malandragem, da satisfação, sem compromisso com aquele que está à frente. Entendeu? A fé não é para a gente chegar em primeiro lugar. Oh, glória a Deus, Deus me honrou. A fé é ficar em último e deixar que o outro seja alimentado. A fé não é para chegar em primeiro. A fé é para chegar em último, sem perder as suas convicções. É deixar
A fé não é para comer o primeiro do prato. A fé é para deixar que todos comam e você espere que os outros comam. Por isso que Paulo fala na ceia, em Coríntios. Quando vocês encontram, ele falando da ceia de Coríntios, quando vocês encontram, é para o mal, não é para o bem, porque vocês comem apressadamente. Porque vocês vão para o culto de ceia para comer pão. E o culto de ceia não é para comer pão. Para que serve um culto de ceia, gente? Para comunhão. Não é para comer pão. Entendeu? Não discernem a ceia. A ceia é um encontro dos filhos lavados no sangue do Cordeiro. O pão é só... Como é que fala? A memória. A memória que ele está falando, quando ele pega o pão, eu vou repetir isso porque eu adoro isso, ele pega o pão e ele fala, fazei isso em memória de mim. O que é que ele fez? Comer pão? Não. Podia ser uma tapioca, podia ser um frango assado, uma coxa de frango. É porque na mesa de um judeu, se fosse em Portugal, teria um bacalhau. Ele olha para cima da mesa, que é o que tinha, uma matzá, que é um pão em hebraico, uma matzá. Ele pega aquilo, ele usa da pedagogia, ele fala, façam isso em memória de mim. E pega o pão, santifica, quebra e se dá. Aí o pessoal pensa que ele está falando do pão. Ele não está falando de pão. O pão é um material pedagógico. Ele fala, façam isso em memória de mim. Santifiquem-se, deixem ser quebrado e se doem. E todo mundo que vê você fazendo isso, se santificando, se deixando quebrantar e se deixando doar, falar, isso vem de Cristo. São portadores de Cristo. Porque ou está se santificando, ou está se deixando trabalhar, quebrar, ou está se doando em prol do próximo. Entendeu isso? Então, essa natureza que vai totalmente de encontro ao evangelho de vantagens. Venha ter vantagem no nosso culto, o culto de vitória. Venha o Cristo. Não, isso não é o evangelho. O evangelho não é um culto de vitória, é um culto de maturidade. É um culto de deixar que ele passe e você seja sustentado por Deus. E você, meu irmão, a mim Deus sustenta. Pode ir. Se você está com sede e está na frente, vai. As crianças comem primeiro. A alegria do pai é ver as crianças comerem. Ainda que você não tenha o que comer. Essa é uma mentalidade madura, de um crente maduro. Eles querem ter vantagem, deixa eles ter. Quanto a nós, deixa eles sentar na mesa. Deus dá para nós. Entenderam isso aqui? Eu falei da obediência. 3 objetivos principais das provas divinas. Provérbios 25:4. Algum comentário sobre a ovelha? Alguém comentar alguma coisa, Claudinha? Sim. 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 Isso. Porque é um processo em que Deus, porque é um processo que Deus vai fazendo em nós. Amém. Isso, exatamente. E é interessante que esse processo vai ficando cada vez mais fácil, não mais difícil, vai ficando cada vez mais fácil. Porque é mais difícil você dobrar a madeira no começo. Depois que ela já deu uma primeira dobrada, você já pegou as moléculas, já vão dobrando. Então, e você começa a entender os processos de Deus. O nosso maior desafio é entender, porque muitas vezes eu penso que é o inimigo que está se opondo a mim, quando na verdade é Deus que está se opondo. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então, muitas vezes, vem situações de resistência em nossas vidas, que nós pensamos que é Satanás que está resistindo, não é Deus. Porque Deus, Ele dá graça à humildade, mas Ele resiste. Essa palavra resiste, imagina um soldado do BOPE, do pelotão de tropa,
gigante, com aqueles braços daquele tamanho assim, com a mão no seu peito, segurando assim, ó. A palavra resistir é exatamente isso, ó. É não permitir que você se mova. Imagina que esse lutador de sumô, entendeu? Se opõe a você. É assim que Deus faz com o soberbo. Ele resiste à soberba, mas ele dá graça ao humilde. Agora, esse processo de transformar um soberbo no humilde tem a ver com a resistência. Ele vai resistindo, até que você se cansa e se rende. Aí você passa pelo processo. Aí tem que, de repente, aonde você não tinha graça naquela área da sua vida, Deus começa a dar graça para você. Eu, durante muito tempo, quis ter um ministério pelo tanto que eu estudei, falei, acho que agora vai. Eu tentava e não funcionava. Por quê? Eu queria do meu jeito, no meu tempo. Se Deus quis me dar um ministério aos 59 anos, qual o problema? Quando eu vejo, né, a pastora Tânia Tereza e o pastor Otto, ela tem 70, ele tem 80 anos. Eles fazem planos ainda de uma escola de cura e libertação. Eu falei, com 80 anos de idade, vocês estão fazendo plano da Tânia Tereza? Não, puxa, eu fiz com ela. A secretária dela, a pastora Joana Dias, mora aqui na rua de trás. Sabia? Morou aqui na rua de trás. Verdade, morou aqui, ficou um ano aqui. Nós tivemos aula com ela, nós fomos com ela. Então, a Tânia Tereza, ela acho que umas 2, 3 vezes ela já me aqui em Caraguatatuba, né? E a pastora Joana Dias, que é braço direito dela, morou aqui. Ela é de Tocantins, né? Ela morou aqui. Aliás, foi a pastora Joana Dias, foi a primeira pastora que me deu a autoridade de púlpito para pregar aqui em Caraguatatuba, né? Então foi assim, a gente tem um respeito, uma gratidão muito grande pela pastora Joana Dias por causa disso, tá? E o Neuvaldo, o marido dela também, um adorador por excelência, tá bom? Eu pedi para vocês fazerem um trem aí, não pedi? Provérbios 25, versículo 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Vamos lá. Essa parte de para cada substância tem uma maneira de filtrar, de purificar, e um objetivo, e uma técnica. A prata, ela tem algo muito interessante. Como é que você purifica a prata? Você põe ela numa caçambinha, tem um nome para aquilo lá. Cadinho. Vem, Cadinho. Ele já olhou, pois não, Cadinho. Me chamou, amor? É profético isso aí, é profético, hein? Então, o Cadinho, né? Quando põe a prata lá dentro, começa o processo do fogo. Agora, o purificador, ele não pode tirar o olho do cadinho, não pode tirar. Por quê? Aquilo fica ali, quando a prata chega no ponto certo da purificação, ela, de repente, ela vira um espelho assim, e ela reflete o rosto do cara que está fazendo o trabalho. É magnífico. O cara sabe que ele fica ali, ó. E ele fica ali tirando. A hora que fica assim, ela dá um... Eu não sei se já trabalhou com solda. Chega uma hora que ela dá um brilho, ela chega numa temperatura que ela... E como o cara está ali em cima, ele sabe que ela está pura quando ela reflete o rosto do seu purificador. Nós sabemos quando a prata está pura, quando ela reflete o rosto do seu Criador. Quando chegar assim para você e falar, você tem cara de Cristo, hein, mano? Entendeu? Opa, a prata. La plata sou eu. Tá? Por quê? É sinal que você está refletindo a glória de Cristo. Então existe um trabalho. Agora, quem quer ter a face de Cristo manifestado? Quem quer ter? Levanta, põe o dedo aqui. Quem tem a face de Cristo? Lembra disso? Então agora eu vou perguntar. Quem quer levar fogo, bastante fogo, põe o dedo aqui.
Por quê? Não existe purificação sem fogo. Não há. Não tem. Entende? Não existe transformação genuína sem perturbação da sua alma. Eu falo e repito, e tenho que viver essa verdade. Sempre Deus colocará algo que você precisa dentro de alguém que você não gosta. Sempre Deus colocará algo precioso dentro de alguém que te deixa nervoso. Por quê? Porque você vai ter que se submeter. Você vai ter que sujeitar-vos perante a potente mão de Deus. Aí Deus pega alguém, põe algo precioso dentro daquela pessoa e ele fala, vai lá. Aí Naamã, você lembra no Rio Jordão? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Tem uns rios lá da minha terra, que é uns riozão bonitão. Ele falou, vai lá no Rio Jordão. E para ele entrar ali, tinha que tirar a roupa. E tinha que vir com a sua nudez, porque na nudez que aparecia as lepras. E você sabe que lepra, você pode ver na Bíblia, quando falava das doenças, falava de curar. Lepra não fala de cura, fala de limpar. Porque lepra era uma doença espiritual. Era a doença da maledicência. Você lembra quem teve isso? A Miriam, irmã de Moisés? Como é que Deus cutucou nela quando ela começou a falar mal de Moisés? O que Deus deu para ela? Lepra. Ela teve que ficar 7 dias isolada, até que ela tivesse a consciência do que ela fez. Entendeu? Maledicência. Tem uma expressão em hebraico que fala isso, mas agora eu não me lembro o que é. Tanto é que ele fala, tem que limpar, que é sujeira, não é doença. Lepra, naquela época, era considerada uma sujeira da alma. E é tão grande que traz lesão. Muitas enfermidades hoje, por incrível que pareça, elas são psicossomáticas. Né? Ela tem origem em falta de perdão, ela tem origem em coisas, em áreas da vida não tratada, que ela se manifesta no corpo, mas ela começa na alma, psicossomática. Graças a Deus, hoje a ciência já está colocando o espírito somático. Então, já estão entendendo que algumas coisas são espirituais, graças a Deus. Algumas ramificações da ciência já estão entendendo alguma coisa sobre maldições. Então, já estão começando, porque eles não tinham resposta. Porque, assim, faz isso, nada acontece. Passa por um tratamento, faz assim, e nada cura. Aí vai alguém que anda nessa área de cura e libertação, faz cura e libertação, a pessoa, é curada na hora. Então, tem que entender que são coisas espirituais. Porque nós somos trinos, espírito, alma e corpo. Então, há doenças do espírito, há doenças da alma, há doenças do corpo. Então, e também saber discernir isso para não ficar espiritualizando coisas que são físicas, né? Não saber bem o papel de cada uma delas, né? Então, aqui que ele fala que Deus ele tem um processo para cada um de nós. A agenda que Deus tem para mim é diferente da agenda que Deus tem para o Flávio. Porque a obra de Deus não é aquilo que eu faço. Eu sou a obra de Deus, eu sou o vaso, é o que Ele quer fazer em mim. Muitas vezes a gente fala, não, eu quero fazer a obra de Deus. Não, se quer fazer mesmo a obra de Deus, fica quieto. Deixa Deus fazer a obra dele em você. Entende isso? Porque a rendição, ela é mais desafiadora do que uma ocupação. Nós somos rápidos em querer fazer coisas, mas somos tardios em descansar e deixar que Deus faça. Por isso eu gosto muito daquele texto lá de Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Reunidos. Somente na comunhão. Entende? Porque Deus ele age na comunhão. E Deus tem cada vez mais tocado no nosso coração. Que eu falei isso para a Rô hoje de tarde, né? Eu passei 20 e poucos anos, trabalhando em estruturas de igreja. Eu dava risada, se alguém falasse para mim que ia ser pastor de igreja. Eu falei, você é louca, pastor de igreja, você é louca. Né? E para onde Deus me levou? Eu acho que tem certas coisas que a gente não pode falar, não. Porque, para mim, eu sempre me vi fazendo parte de uma equipe, cuidando de uma área de ensino, da área assim. Eu nunca me imaginei cuidando de vidas.
gostando de vidas. Porque eu me envolvia muito mais com os processos, com as letras, e não com as pessoas. Eu não me envolvia com o emocional das pessoas. Eu me envolvia somente com a questão literária, a questão de estudo. Mas Deus, fazendo isso na minha vida, tem me levado para essa área, né? Agora eu vejo assim, que nem Deus deu isso aqui, né? Eu começo a ver isso aqui como uma extensão da minha casa. Eu vejo que é uma transformação de Deus em mim. Porque a minha profissão também, eu trabalhava fechado numa sala. As minhas relações humanas eram por de telefone, então nem relações humanas eu tinha. Entende? Então, eu estou vendo como Deus vai trabalhando, porque nisso Ele vai trabalhar estruturas em mim. Né? Então, Deus vai te levar a certas coisas que, a princípio, você não faria. Mas você está entendendo que Deus está te levando para aquele lugar para te aquebrantar. Tá bom? Vamos lá. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso. Então, eu vou falar aqui 3 coisinhas sobre isso aqui. Sobre o caráter do pecado escondido. O pecado, eu vou ler e comentar. O pecado escondido é igual mau hálito. Todo mundo sente, menos você. O pecado é igual mau hálito. Todo mundo sente o bafo, menos você. Se você pensa que você está abafando. Né? Por quê? Os nossos pecados, eles são aparentes. A gente pensa que não. E quanto mais a gente tenta esconder, mais eles aparecem. E é interessante isso, que muitas vezes, eu me lembro assim, de pastores, né, que foram pastores da minha vida, quando eu chegava lá para conversar com os pastores sobre aquele problema, eu falei, eu já sabia. Eu falei, como assim você já sabia? Eu falei, cara, estava patente. Mas por que você não veio falar comigo? Eu falei, porque não é assim. É você que tem que vir. Porque faz parte da cura o aquebrantamento. Muitas vezes você vai ver deficiências na vida de pessoas, mas ela não vai estar preparada. Você vai querer falar com aquilo, ela pula. Que nem aqueles cavalos. Lembrei da brincadeira dos dois aqui, os cavalinhos aqui. Então o que acontece? Você tem que deixar a vida te baiar. Deixa a vida. A hora que a pessoa já não aguenta mais, que ela vem quebrantado, ela vem preparada para ouvir, não argumentar tanto, aceitar os processos, porque é sujeitar-os perante a potente mão de Deus. Sujeitar-vos perante a potente. O que é a mão de Deus na Bíblia, gente? A Adriana sabe. Hã? Essa mulher aqui é 5 ministérios. A mão na Bíblia é a igreja. Número 5 é o número de maturidade de governo de Deus. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Tá? Então ele fala, o número 5 é a igreja. Sujeitai-vos perante a potente mão de Deus, a igreja. E Ele a seu tempo vos exaltará. Entende? Então o nosso processo aqui, não é mostrar o quanto eu sei, o quanto eu faço. A nossa espiritualidade não é medida pelo tanto que eu sei, mas pelo tanto que eu me aquebranto. Pelo tanto que nós vamos estudar isso, o Dinho vai tá ensinando para nós toda quarta-feira, 19h30. Toda quarta-feira, 19h30, aqui na rua Araponga 177, né? Tá? A gente faz uma mesa redonda, não está filmando, não, você pode vir, então o pastor não vai saber, você pode vir aqui, tá? A gente não vai contar para ninguém não, tá? Essa aqui, a gente aqui está não vai tirar foto, aqui a gente entra na unção de Nicodemos, esse de noite foi ter com Jesus, entendeu? Você pode vir que ninguém vai falar nada para você, morre cá entre nós aqui, tá? A gente faz uma mesa redonda aqui, né? E a gente está estudando o livro de Mateus. Eu no livro de Mateus capítulo 5, quando a gente chegar lá, talvez em novembro, em dezembro, quando a gente chegar lá, fala das bem-aventuranças. Macários, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. E ali ele dá uma estrutura, dá instruções do reino.
que fala também sobre aquebrantamento. Porque Deus, o processo, olha, eu falei isso na live hoje de manhã e eu vou repetir. O nosso Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas Ele quer ser reconhecido pela sua vontade. Você acha que Deus não tem poder para resolver nossos problemas? Assim Ele resolve. Mas por que Ele não resolve os nossos problemas? Se Ele tem todo o poder. Porque, fala, Van. Por que não é da vontade dele? Qual é a vontade dele? Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas Ele quer ser reconhecido pela sua vontade. A boa, perfeita e agradável vontade. Só que, às vezes, as situações, as tribulações que vêm às nossas vidas, que Ele poderia, com o poder dele, fazer assim. Sabe aquele, né, a gente fala muito dos boletos, né? Os nossos gigantes, né, Maurício? Né, o Eteu, o Filisteu, aquele monte de boleto lá. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer assim, ó. Dina o gênio. Né? Puf, não, um negócio pago, pelo amor de Deus, que sumir a gente some para jogar fora. Né? Mas se ele tem poder para isso ou não tem? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então por que ele não faz? Porque Ele está querendo mostrar para nós uma pedagogia. O motivo, tende por motivo de alegria, está passando por várias provações. Por quê? Por intermédio dela. Então, se a gente entender aonde Deus quer nos levar, porque o que fala a palavra de Deus? O que fala a palavra de Deus que nós estudamos sobre a Tevuná? Todo o problema é uma falta de sabedoria e que Deus quer trabalhar com você naquela área. Principalmente quando são problemas recorrentes. De tempos em tempos você vive aquilo. Porque Deus está querendo mostrar para você uma coisa. Muitas vezes, quando você entende o que Deus está querendo te mostrar com aquilo, quando Ele te mostra, Ele faz um milagre. Quando você entendeu a vontade dEle, fala, entendi, guru, entendi o que você está querendo mostrar para mim. Ele faz um milagre e resolve aquilo. Porque Ele não está interessado que você passe aquele problema. Ele está interessado que você entenda a pedagogia, o motivo pelo qual você está passando por aquilo. Quando você entende qual é a área que Ele está querendo trabalhar com isso, e você dá a resposta que Ele quer, entendeu? Quando você dá a resposta que Ele quer sobre aquela situação, cura você e tira você daquilo. Isso que é maravilhoso. Então nós temos que discernir as situações em nossa volta. Principalmente daquelas que são recorrentes. Mestre está passando por aqui. Senhor, o que o Senhor está querendo mostrar comigo? Qual é? Muitas vezes a gente está brigando. Falando, não briga comigo não, filho. Eu estou querendo te ensinar alguma coisa. Estou querendo usar uma pedagogia. Fala, Claudinha. Aham. Sim. 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 Amém. Quer falar mais? Eu vou pegar o microfone. Tá? Então, o que acontece? Preciso falar do Ministério de Ensino, né? A gente fez essa escolha na vida, né? Eu poderia estar pregando mensagens boas, mensagens da alma, tal, né? Isso aqui estaria lotado, né? Mas a gente escolhe o Ministério de Ensino porque ele essa pedagogia, a gente vai criar maturidade. Entende? Não, eu não quero uma igreja de um monte de criança que você não pode contar com ela para nada. Sabe, o Peter Pan só tem só criança em volta dele. Não, uma igreja madura. Então isso tem a ver realmente, e a gente permitir tocar em áreas da nossa vida que são dolorosas. Né? Porque às vezes essas crises que vêm nas nossas vidas, vêm para nos mostrar alguma coisa. Crises, por exemplo, o profeta Daniel, que a minha esposa gosta tanto do profeta Daniel, Ezequiel, eles passaram por crises por causa da desobediência do povo. E eles foram juntos para cativeiro, eles não tinham pecado nenhum. Há crises que nós passamos por causa de erro de outros. E agora há crise que nós passamos que é por nossos próprios. Então por isso que nós precisamos discernir bem a situação, que há casos e casos, tá bom? Então aqui,
quando nós expormos, 25:4, expormos eliminando impurezas, que o que eu falei de tirar a prata, né? Quando ele fala assim, confessai os nossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Engraçado que ele falou, confessa pecado para ser curado. Por que ele não falou, confessa pecado para ser perdoado? Eu estou cheio das perguntinhas, né, meu? Ué, confessa seus pecados para ser perdoado. Ele fala, confessa seus pecados para ser curado. Good question. É uma boa pergunta. É isso. Essa é a movimentação. Mas eu gosto da movimentação, é lógico, mas o entendimento. Porque há pecados que nós precisamos de cura. E como é que houve a cura? No confessar. Há pecados que ele só permanece naquela área porque ele está em trevas, ele se alimenta de trevas. Quando você traz a luz sobre aquilo, porque, por exemplo, uma doença que matou milhões de pessoas, chamado AIDS, o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, se você tirar ele e colocar ele na luz do sol, ele não dura 15 segundos. Ele morre. Agora, dentro do organismo, escondido dentro do organismo, ele mata. Então, há certas questões em nossas vidas que só de se confessar, até a psicologia, no aconselhamento pastoral, a gente usa muito isso, quando a gente está conversando com pessoas, a gente abre um caminho para a pessoa estar falando, né? O pastoreio ele é muito parecido com a psicologia. A cura está muito mais naquilo que a pessoa fala do que naquilo que o pastor fala. 90% das respostas dos problemas das pessoas, sabe onde está? Dentro delas mesmas. Ela só não se dá conta. Então precisa alguém ouvir o que ela está falando, falar, você está falando você está falando da doença, você está falando do remédio. É que você não sabe definir qual que é a doença e qual que é o remédio. E a psicologia fala, né? A própria confissão, a própria análise, o próprio discurso, faz com que a pessoa vai resolvendo, ela vai pondo em ordem aquilo no seu emocional e o seu posicionamento. Tá bom? Alguém quer falar algo mais sobre isso aqui? Fala, por favor. Leia aí. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém. Também essa questão, né, de confessar é expor. Muitas vezes nós temos vergonha de expor. Né? Inclusive, teve um caso aí de um conselho de pastores, três pastores, né? E eles resolveram viver isso. Né? Esses 3 pastores, eles falaram o quê? Né? Eles começaram a conversar. Falaram, puxa, eu preciso me abrir. Eu também. Tá. Aí o primeiro começou a falar. Gente, eu estou sendo muito tentado na área financeira. Né? Da igreja, cara, eu vejo aquele dinheiro lá, nossa, tem tanto dinheiro lá, eu vou lá, tiro, depois eu prometo que eu vou colocar de volta, tá, eu não consigo, eu tô roubando a igreja, tá, pô, irmão, nós vamos orar. Né? Aí chamou o outro também, falou, irmão, e você? Falou, para mim é na área sexual, eu vejo as irmãs na igreja lá, cara, eu fico seduzido por elas, e fico aquilo ali, me consome tudo e tal. E falei, e você? Eu falei, a fofoca, cara, eu não aguento. Eu sou fofoqueiro pra caramba. Esse é o catecismo excomungado da Assembleia dos Pastores. Isso não pode ir em café de pastores, não. Tá? Então, o que acontece? Esse conceito, né, as pessoas falam assim, tu não tem que falar com qualquer um. Não é isso. Tá? Deus prepara essas pessoas, como preparou na minha vida, no tempo certo. Deus preparou
uma pessoa específica, quem se pudesse, né, me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer-te preciso. Você lembra dessa música? Dizer-te preciso. Muitas vezes a coisa de Deus vem do se derramar, né, se derramar perante as pessoas. Não, mas o meu papo é com Deus, mas Deus ele fala na terra também da sua igreja. Então, por isso, aquele que está fora da igreja é um dedo amputado. Quanto tempo dura um dedo amputado? E rapidamente ele vai necrosando, ele vai morrendo, porque ele precisa do funcionamento do corpo. Por menor que ele seja, mas ele faz parte de um todo. Então, esse negócio de crente independente, eu tentei viver assim, fui mal. Eu experimentei isso, fui muito mal. Você fica pior do que quando você era antes. É violento. Então, sabe, você que está ouvindo aí, né? Não existe crente independente, não. Isso é problemático, tá? Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso, é sobre isso que nós estamos falando, né? Pecado confessado é pecado perdoado. Por quê? Quando você consegue confessar o pecado e deixá-lo, porque deixar o pecado é sinal que você não contou o seu pecado, você está confessando o seu pecado. Tá? Aí que está a dificuldade que muitas pessoas têm de acreditar na palavra. Confessai vossos pecados para que sejais curados, para que sejais libertos. Agora, não é fácil a gente confessar um pecado. Mas aquilo que até a própria pastora Joana Dias vai falar assim, é melhor você ficar um pouquinho vermelho de vergonha, momentaneamente, por estar confessando, do que ficar amarelo para o resto da vida, sempre escondendo aquilo. Porque um pecado em nós, o que é a palavra pecado? Quem lembra o significado da palavra pecado? Errar o alvo. O que é errar o alvo? Deus tinha um alvo. Você nasceu, você que está nos assistindo, você nasceu com um projeto, Deus tem um projeto. Ninguém aqui nasceu sem querer. Não interessa da maneira como você nasceu, a maneira como você entrou no mundo não interessa como você vai sair dele. Que tem muita gente que nasceu em berço de ouro e terminou um ladrão, que terminou um malfeitor. E tem muita gente que nasceu num lar desfeito, nasceu até de um estupro, mas aceitou Jesus Cristo, entrou nisso e a vida dele foi alinhada. Porque para Deus não interessa, se Deus quisesse dar um padrão de sucesso, Jesus não tinha nascido onde ele nasceu, ele teria nascido num palácio. Que dinheiro para isso Deus tinha. Pelo menos para pagar uma maternidade boa, tinha. Mas Jesus nasceu aonde? Na presença dos berços de ouro? Não. Porque Deus não tinha poder. Vocês não estão percebendo isso? Como é a poesia de Deus? Parece que Deus ele poupa o seu poder. Porque toda vez que o poder dele é manifestado, você nunca aprende nada. Quantos anos o povo hebreu ficou andando debaixo do poder de Deus lá no deserto? 40 anos. Filho, era uma nuvem durante o dia. Uma coluna de noite. Não falei coluna, não falei. Eu falei coluna. Vocês falam de, é que nem o outro que fala que Paulo caiu do cavalo. Tem cavalo em Atos capítulo 9? Não tem. Supõe, e se fosse um jegue? E se fosse uma girafa? Né? Fala que ele caiu, mas caiu do cavalo. Tu dizes, ele pode ter caído da bota. Entendeu? Então, o que acontece? A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, e o que mais que tinha lá? A pedra, filho. Imagina aquela rocha. E a rocha que sai água. Misericórdia, filho. Uma nuvem no calor de 52 graus. Que não se dissolve, faz sombra. Uma coluna de fogo que faz maior vento lá, que a noite lá é 4 graus. Meio-dia, 52 graus. Meia-noite é 4 graus, 3 graus e meio. Ok? Aquela coluna ali e aquela rocha que seguia eles deitando água. Estava com fome, Deus soprava as pombas, as codornizes lá, caía.
Gente, experimentar o poder de Deus, 40 anos. Quantos por cento dessas pessoas acreditaram em Deus até o final? Dois o quê? 2 pessoas? Quem? Entrou só os 2 lá? Isso dá margem a falsos pensamentos. Entrou a família de Josué e a família de Caleb. Não é só Josué e Caleb, e o senhor vai dar caca essa história aí. Né? Então, o que acontece? De milhões e milhões, eles experimentaram o poder 40 anos. O que adianta você experimentar o poder por 40 anos para nunca entender a vontade de Deus? Experimentaram o poder. Experimentaram o poder, mas nunca entenderam a vontade. Só Josué e Caleb entenderam a vontade de Deus. Então, por isso que Deus fala, não é botar um anjo aqui que vai melhorar a fé de vocês, não vai. Que o poder de Deus, ele vai usar o poder de uma maneira momentânea, vai te curar hoje, mas amanhã você já esqueceu, amanhã você já está blasfemando de Deus. Agora, o entendimento, aí você vai falar, vamos levantar. Chega um tempo que você vai falar assim, você vai falar assim, eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer. Essa palavra é eu sei. Essa palavra eu sei, eu tenho tecnologia, eu tenho conhecimento, eu tenho ciência. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer. É nesse ponto da pedagogia da palavra de Deus, do ministério de ensino, onde nós queremos chegar. Sabe? É bom experimentar o poder dele, é maravilhoso. Mas melhor ainda é conhecer a vontade dele. Baixa suas cabeças aí. Papai, esse é nosso desejo. Senhor, esse é nosso desejo. Conhecer a tua vontade, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Senhor, aqui na terra, como o Senhor planejou para nós no céu. Somos agradecidos, Senhor, por esse caráter pedagógico que o Senhor se revela a nós, como aquele pai carinhoso, como aquele pai instrutor, como aquele pai, Senhor, que tem amor em disciplinar os seus filhos e nos ensinar. Pai, nos dá corações ensináveis, nos dê, Senhor, corações moldáveis, Senhor, para que possamos passar por essa existência, não só testemunhando do seu poder, mas principalmente conhecendo a sua vontade e nos sujeitando a ela e cumprindo o propósito da nossa existência nesse planeta. Nós sabemos que nós temos um plano, um propósito e queremos ser capacitados e edificados por Ti, papai. Essa é a nossa vontade em nome de Jesus. Ainda do jeito que você está aí, naquilo que você tem recebido, se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, coloca no envelope, faz aquilo que, deixa Deus te usar, servo. Faça isso como uma gratidão, né? Não como uma cobiça. Faça isso com uma gratidão. Glória ao teu nome, Senhor. Nós temos entendido, Senhor, que a primícia é um reconhecimento. O dízimo é uma responsabilidade. E as ofertas vêm de uma generosidade. Então nós queremos andar nesse tríplice testemunho de reconhecimento de que toda boa dádiva, todo dom perfeito, isso é o motivo da primícia. O motivo do nosso dízimo é responsabilidade, nós assumirmos a responsabilidade com a casa de Deus. E as nossas ofertas sejam uma manifestação da generosidade, daquilo que nós sabemos que Deus pode operar por nosso intermédio. Pai, obrigado, Senhor, eu declaro abençoado esses dízimos, essas ofertas. Pai, eu declaro, Senhor, céus abertos de entendimento, Senhor, ao povo que o Senhor tem me dado, a família que o Senhor tem nos dado, a cada dia ela tem aumentado, Pai. Eu quero crer, Senhor, que a verdadeira ministração vai começar a hora que chegar na casa deles, Senhor. Aqui eu só passei instrução, mas que a minha
instrução, Senhor, venha se converter, venha se transformar em revelação. E isso é uma obra do Teu Espírito, não minha, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, amém. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão no Espírito Santo seja com nossas vidas, hoje e para sempre. Amém e amém.